dando uma boa tarde a todos e todas. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado delegado Egídio, para proceder à leitura da ata da última sessão. Muito boa tarde, senhor presidente, deputado Maurício Kudlark, demais deputados e deputadas. Ata da 77ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 24 de agosto de 2023. Presidência, deputado Maurício Kudlark. Secretaria, deputado Padre Pedro Baldiceira e deputada Paulinha. Às 9 horas do dia 24 do mês de agosto do ano de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, segundo secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Fez uso da palavra o senhor deputado Tiago Zilli. Grande expediente. Não houve oradores inscritos. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei números 351 de 2022, 279 de 2023 e 280 de 2023, bem como os pedidos de informação números 370 a 372 de 2023. O senhor presidente ainda comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 924 a 929 de 2023. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão para manifestação do presidente da comissão organizadora do evento Marítimo Sul Brasil, Fórum Sul Brasileiro de Inovação no Mercado Marítimo, Náutico e Naval, senhor Carlos Brandão, acompanhado do conselheiro da Sociedade de Amigos da Marinha de Santa Catarina, senhor Ernesto Santiago, para convidar para o evento que acontecerá nos dias 29 e 30 de novembro. Ainda suspensa a sessão, fez uso da palavra o diretor de Inovação e Tecnologia do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, COFESE, senhor Celso Pereira Raimundo, para divulgar a Semana do Corretor de Imóveis. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou o próximo horário. Explicações pessoais, não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Para constar, eu, secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, deputado Egídio. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Escrito para falar, em primeiro lugar, deputado delegado Egídio Ferrari. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Aproveito para saudar o vereador Ivelton Silva de Souza, Oxina, de Capivari de Baixo, junto com José Roberto Búrico, Henrique de Souza Guimarães e Marcionei José Silveira, que se encontram em nossa casa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Tiago Zilli. Só queria registrar a presença do vereador lá de Turvo, do PP, o Patrick Nazário, um jovem revelação. Seja bem-vindo à casa aí, Patrick. Seja bem-vindo. Com a palavra, deputado delegado Egídio. Obrigado, senhor presidente. Para iniciar a minha manifestação na data de hoje, gostaria de pedir para a assessoria que passe um vídeo, por favor.
Obrigado. Senhoras deputadas, senhores deputados, público presente e também a quem nos acompanha de modo virtual, uma ótima tarde. Pomerode e Criciúma estamparam as manchetes do Estado na última semana em dois casos muito graves que movimentaram a nossa segurança pública. No sul de Santa Catarina, uma menina de 11 anos foi sequestrada em frente à sua casa e arrancada dos braços do seu próprio pai, por criminosos que portavam armas de fogo. Segundo a Polícia Civil, foram pelo menos 24 horas que a menina ficou trancada, amarrada e vendada no interior de um porta-malas do automóvel, sem sequer se alimentar, até que fosse localizada e libertada no estado do Rio Grande do Sul. Já no Vale Europeu, outra menina de 12 anos de idade foi encontrada em um fundo falso no interior de uma cama de, abre aspas, seu professor de 55 anos. O homem foi preso em flagrante, vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável, sequestro para fins libidinosos e fraude processual. Além de serem crianças, os dois casos nos espantam, porque, ainda que Santa Catarina seja o estado mais seguro do Brasil, os criminosos não sentem medo de serem presos. Por quê? O crime é uma análise de custo-benefício. Ou seja, o indivíduo, antes de praticá-lo, analisa as probabilidades. Ele será preso? Ele será duramente punido? E, principalmente, ele vai ficar preso? E o que nós vemos hoje em todo o Brasil é que, na maioria dos casos, o benefício do crime é maior do que o custo para praticá-lo. Hoje, no país, nós contamos com pelo menos 300 mil pessoas cumprindo pena em regime aberto. As probabilidades estão a favor dos criminosos e eles descaradamente riem da legislação. É pela falha nessa intensidade das penas é que eles se sentem encorajados a sequestrar crianças, como os casos que citei há pouco. E eu reforço, o problema não está na eficiência das nossas polícias, mas sim na incapacidade do sistema de justiça de gerar medo nos bandidos. É isso que as penas precisam causar, senhoras e senhores. Medo. Enquanto eles não forem efetivamente punidos, isso vai continuar. Temos o estado mais seguro do Brasil, porque contamos com os melhores policiais do país. Excelentes profissionais que demonstram, dia a dia, sua capacidade técnica e valores, lutando por uma sociedade que não os reconhece. Aqui, cito a nossa Polícia Civil, que é referência mundial em investigação que gera resultado e linha dura contra o crime, senhor presidente. Tenho orgulho em pertencer. Mas hoje, o que vemos é que a lei de execução penal prevê muitos benefícios para os presos. Nós deveríamos ter ressocialização, por óbvio, até porque, deputado Sargento Lima, nós queremos que o preso saia da cadeia pelo menos melhor do que entrou. Mas também é indispensável a punição. O remédio é punir. É uma lei dura, sem regalias para quem transgride. Não existe debate simples assim, deputado Thiago Zilli. Cabe a nós, colegas deputados e deputadas, reforçar e lutar por leis que, de fato, irão proteger os cidadãos de Santa Catarina. Precisamos manter o nosso Estado como o melhor lugar para se viver nesse país. Vamos salvar nossas crianças e garantir que sequestros como os da última semana não se repitam. E aí eu preciso fazer aqui um alerta muito importante aos pais. Por favor, senhores pais, cuidem de seus filhos. Saibam com quem andam, com quem conversam. Tenham acesso a essas conversas. Isso é uma forma de protegê-los. Aquele nojento preso em Pomerode, que eu não consigo denominar como professor, seduziu uma adolescente ao invés de lhe ensinar matemática. Veja, tudo através de contatos pelas redes sociais. O problema e o perigo estava dentro de casa, deputado Carlos Humberto. E mais, eu estou divulgando a imagem dele em redes sociais e também para quem me pergunta, porque ele trabalhou em escolas de Blumenau. Fiquei sabendo ontem. E os pais precisam saber quem ele é.
porque não está descartada a possibilidade dele ter praticado esse crime em outra cidade, em Blumenau, ou, pelo menos, ter tentado com outras crianças. E aqui, por fim, eu chamo mais uma vez a atenção para o que chamamos de seletividade na divulgação das imagens de pessoas autores de crimes. Porque quando um policial comete um excesso, por exemplo, sua foto, identidade, bobear até o endereço, são divulgados em rede nacional. Mas a mesma mídia tem resistência em mostrar para essa sociedade pagadora de impostos quem são os verdadeiros criminosos. Quem são os estupradores, os traficantes, os ladrões, os agressores de mulheres e crianças e os pedófilos que foram presos. Eu vou lutar para isso. Quero continuar divulgando e mostrando a cara deles. A sociedade precisa saber. Já pensou você ser vizinho de um criminoso e não saber que ele respondeu a um crime ou que foi preso? Isso a gente precisa mudar e peço a ajuda de todos os colegas deputados e deputadas aqui para a gente lutar contra isso. Muito obrigado. Obrigado, deputado Egídio. Ainda em breves comunicações, com a palavra, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência, tem o tempo regimental. Aproveito para registrar a presença do vereador Daniel de Moraes, de Agronômica, e César de Paula, Luciano Mink e Adeline Levinsky, do município de Ipuaçu. Sejam bem-vindos. Com a palavra, deputado Sargento Lima. Presidente, muito boa tarde a todos aqueles que nos acompanham aqui nas galerias e também pela TVAL e pelas nossas redes sociais. Existem dois erros muito graves que nós não devemos cometer, com pena de colocar a nossa economia, a nossa liberdade e a nossa vida em risco. São dois erros. Primeiro é acreditar que o inimigo não existe. Esse é um erro. Segundo erro é acreditar que ele nunca vai chegar perto de nós. E cada vez ele se aproxima mais. Quero falar das indicações do presidente Lula para o cargo de conselheiro da maior fundição da América Latina, que está situada na minha cidade, na cidade de Joinville, a Tupi, conhecida por muitos joinvilenses como a Mãe Tupi. Muitos, e quando eu digo muitos, eu digo milhares de joinvilenses, construíram a sua vida graças a essa empresa que tão bem representa o nosso município. Fato é que ele fez duas indicações. E eu estou ainda me questionando em relação à tecnicidade da escolha desses nomes. Mas, para tudo, se tem uma justificativa nesse mundo. Gostaria que colocasse a primeira imagem ali, da primeira indicação dela. Ministra Aniele Franco. Ela ganha, já como ministra, R$ 41.650 por mês. E com o cargo de conselheira da Tupi, R$ 36.115 por mês, somando um total de R$ 77.765. E a recompensa dela é pelo fato dela ter sido irmã da falecida Marielle Franco. Obrigado. Pode tirar a imagem. Eu, por curiosidade, a gente estava buscando, né, a ficha dessas pessoas que foram indicados para conselheiro da Tupi, que ela deve ter... Deixa eu ver quantas coisas boas ela fez pelo Brasil. Nenhuma. Não me lembro de nenhum fato de ela ter feito algo de relevante ou que ela tivesse um conhecimento notório para ser conselheira da maior fundição da América Latina. Mas ainda eu procurei o nome, e esse nome, Aniele Franco, é um nome artístico. Ela é conhecida como vulgo, né, Marielle Franco. Aniele Franco. Na verdade, foi ruim de achar essa pessoa para poder ver quanto que ela ia ganhar, quanto que ela ganha, porque o nome dela é Aniele Francisco da Silva. O segundo nome. Segunda imagem, por gentileza.
Também ministro Carlos Lupe, R$ 41.650 por mês, mais 36.115, R$ 77.665 será o salário do seu Carlos Lupe. Como é uma empresa privada, não tem o problema de romper o teto, né? Isso é espetacular, né? Talvez a gente achou ali algum dos motivos, né? Ter sido ele o autor do processo que acabou incidindo na inegibilidade do presidente Bolsonaro. Dívida está paga já, né? O PT já pagou a dívida com ele. Duas pessoas que eu duvido muito que tenham a mínima condição de administrar um carrinho de pipoca, de administrar, deixa eu ver o que mais, um carrinho de sorvete, estão lá, recebendo praticamente R$ 35 mil, isso se não fizerem parte de algum outro conselho, porque daí o salário vai para 87.650. Não sabem nem para que lado fica Joinville, muito menos aonde fica a empresa Tupi. Desgraça pouca é bobagem. Mas eu fiz um acordo comigo mesmo, que eu não ia usar essa tribuna só para falar sobre todas essas desgraças que andam assolando o Brasil. Só notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Eu também quero usar o meu espaço aqui para poder falar de coisas boas. E quando a gente fala de coisas boas, a gente fala de Santa Catarina, desse estado maravilhoso que nós temos, desse estado bom, de gente ordeira, trabalhadora, de prefeitos com excelência. Por isso que eu trouxe o exemplo aqui de um grande amigo meu, Dr. Caio Trêmio, prefeito de Rio Negrinho. Olha que exemplo para os prefeitos de Santa Catarina. Por gentileza, o vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Então, sexta-feira eu encaminhei um projeto de lei à Câmara de Vereadores que trata de um assunto muito sério, um assunto que vai gerar uma economia muito grande aos cofres públicos municipais. A partir do mês que vem, o município não irá mais arcar com os salários dos servidores públicos cedidos ao sindicato. O que isso significa? Isso significa uma economia de mais de R$ 370 mil por ano, pois esses servidores cedidos custam ao nosso município mais de R$ 30 mil por mês. E além disso, eu tenho que contratar servidores para substituir aqueles cedidos. Isso não é justo com aquele servidor que acorda cedo, com aquele professor, com a cozinheira, com o técnico de enfermagem, enfim, com todos os servidores que começam a trabalhar às 7 da manhã, batem seu ponto e vão para casa às 5 horas da tarde. Então é um projeto que gerou uma certa polêmica, porque mais uma vez o sindicato distorce aquilo que eu falo. Em nenhum momento o município vai deixar de ceder ao servidor, vai querer que o sindicato feche. A proposta é muito simples, gente. Simplesmente, nós não iremos mais pagar o salário dos servidores cedidos. Isso, inclusive, é uma lei já abonada pelo Supremo Tribunal Federal. Valeu? Está na mão da Câmara de Vereadores. Esperamos que eles façam a coisa certa e, assim como eu, prezem pelo dinheiro do povo e da nossa comunidade. Parabéns, prefeito Caio Trêmio. Fiquei com uma certa inveja, até pensei, sentamos com a nossa assessoria jurídica, ver se a gente conseguia estender isso para o Estado, mas graças a Deus o Estado de Santa Catarina já está blindado contra isso aí. Importantíssimo. Parabéns, prefeito. Que sirva de exemplo para os outros prefeitos do Estado de Santa Catarina. R$ 370 mil por mês, por ano, pode ser economizado. R$ 370 mil podem ser economizados. R$ 30 mil por mês. R$ 30 mil por mês que saem do bolso do contribuinte. O prefeito não tem máquina de fazer dinheiro dentro da prefeitura, não. Era dinheiro que era para estar sendo utilizado na saúde, na segurança, na educação do município, na infraestrutura. Parabéns, que ideia genial. Fiz questão de mostrar aqui. E vereadores, né? Quero ver a justificativa para o voto contrário disso aí. Eu estou curioso, eu quero, se tiver a oportunidade de assistir pessoalmente, dia à Câmara de Vereadores, no dia da votação, que eu estou curioso para ver o que o cara vai dizer não, como é que ele vai justificar esse voto não dele. Vai para a minha lista de bizarrices, né, que eu tenho acolhida, porque eu tenho muita coisa, muito arquivo guardado, da lista de monstrices e bizarrices que eu já ouvi. Eu quero ver qual vai ser o vereador que vai dizer não. Vai ser muito
Vai ser muito interessante para mim, vai ser muito didático ver essa discussão lá na Câmara de Vereadores. Mais uma vez, parabéns, Rio Negrinho, uma cidade bonita. Quem mora em Santa Catarina e não conhece Rio Negrinho tem que conhecer. Uma cidade maravilhosa, bonita mesmo. Limpinha, bonita, bem organizada. O prefeito está fazendo um bom trabalho lá. E agora, com esse projeto aí, muito inteligente mesmo, porque não é o cidadão que tem que pagar o salário do cara que está dispensado para trabalhar nesse sindicato. Isso não é justo. Isso não é justo. Fica aí bom exemplo para os prefeitos do estado de Santa Catarina, podem copiar à vontade. Se vocês não conseguirem achar, é só entrar em contato com o meu gabinete, que eu tenho uma cópia de projeto, é só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, e a gente distribui isso aí para os 289, dos quase 300 municípios do estado de Santa Catarina aí. Tá joia? Obrigado, gente, um forte abraço. Obrigado, deputado Sargento Lima. Ainda em breves comunicações, o próximo inscrito é o deputado Carlos Humberto. Deputado, Vossa Excelência tem o prazo regimental. Deputado Egídio, presida a nossa sessão, nobres parlamentares, amigos que nos assistem através das redes sociais, da TVO, aqui no plenário do Palácio Barriga Verde, é com imensa satisfação que eu retorno aqui a essa tribuna para falar um pouquinho de Santa Catarina e do Brasil, mas dessa vez não com muita alegria, um pouco de tristeza. Infelizmente, nós iremos assistir, nas próximas semanas, muito provavelmente, a liberação do porte e uso de entorpecente no Brasil. Apesar da legislação federal proibir esse tipo de atitude, de atividade, o Supremo Tribunal Federal, extrapolando as suas competências, na opinião desse humilde deputado, vai criar, como disse o deputado Sargento Lima ao me anteceder, essa bizarrice. Algo que não encontra eco no meio da sociedade brasileira para que defenda essa atitude do Supremo Tribunal Federal. Muito pelo contrário, se você falar com as pessoas do nosso estado e do Brasil, é fácil de colher a opinião da grande maioria da população que é contra. É contra, porque a droga, o entorpecente, ela destrói a vida das pessoas, destrói o sonho das famílias, destrói o amanhã de muita gente. A droga, e o nome já está atrelado, não traz nenhum benefício para ninguém, nenhum benefício social, nenhum benefício individual. E muito me espanta que instituições do Estado brasileiro deem eco e defesa para essa atividade cometida por uma minoria. Nós ainda vivemos, deputado Lucas Neves, num sistema democrático. Quero crer eu. O sistema democrático, ele é lastreado e embasado na decisão de uma maioria. Essa maioria, é claro, que ela não pode usurpar direitos, pisar, humilhar as minorias. Mas é a vontade da maioria que se impõe, respeitando as minorias. E a opinião da maioria das brasileiras e dos brasileiros é contrária a essa atividade. Sargento Lima, quero fazer uma pergunta para o senhor. Se o senhor tomar uma cerveja agora, for dirigir e cair numa blitz, deputado Egídio, é proibido. Proibido. E se tu fumar maconha, vai poder dirigir? Vai poder pegar um carro, sair dirigindo? Vai poder fazer tudo
qualquer coisa. Vai poder consumir aqui na porta do Palácio Barriga Verde, no pátio do colégio, na saída do shopping, na porta de uma creche, na frente de um hospital. Isso não combina. Isso não combina com as nossas tradições sociais. Isso é contra aquilo que nós defendemos, aquilo que os nossos antepassados, com tanta luta, construíram e nos entregaram. E o que a gente vai passar para a geração futura? Esse relativismo? Esse tudo pode? O que nós vamos ensinar, deputado Lucas? Que aquilo que a gente aprendeu estava errado? É um momento muito triste. Esse momento que a gente vive, não é só no Brasil, não, é no mundo todo. A gente está esquecendo dos nossos valores. E, infelizmente, é cada vez mais cerceado o direito de defender aquilo que a gente acredita. O certo, ele tem sido colocado como errado. E aquilo que me foi ensinado pelos meus avós, pelos meus pais, querem impor como certo. Mas, felizmente, ainda existem locais, como esse parlamento, como a minha amada Santa Catarina, onde nós resistiremos a esse tipo de coisa. Onde nós ainda com altivez e coragem, encheremos os nossos pulmões diários para gritar contra aquilo que é errado e para defender aquilo que a gente aprendeu que é certo. Logo, logo, daqui a uma semana, o Brasil vai passar pelo 7 de setembro, uma data libertadora, que esse ano será comemorada por mim e por muitos com tristeza. Porque, infelizmente, esse tipo de atitude, que é só mais uma no meio de várias, tem mostrado a fragilidade do Estado brasileiro no momento atual. Esse vai ser um 7 de setembro, eu que sou acostumado a sair à rua, visto a minha camisa do Brasil, a minha bandeira, esse vai ser para ficar dentro de casa, trancado, com vergonha do que está acontecendo. Obrigado. Obrigado também, deputado Carlos Humberto. Próximo inscrito em breves comunicações é o deputado Lucas Neves. Vossa Excelência também tem o prazo regimental de até 10 minutos. Muito obrigado, deputado delegado Egídio. Verberando a sua fala, deputado Carlos Humberto, nos preocupa muito essa decisão que será tomada pelo STF. Já tem votos aí, né, a maioria já, especialmente porque a gente sabe os malefícios que a droga traz na vida de uma pessoa. Eu sou aluno do ProERD, fui aluno da primeira turma de ProERD de Santa Catarina, na Escola Nossa Senhora da Penha, no bairro São Miguel, em Lages, em 1998, 25 anos atrás. O instrutor do meu ProERD hoje trabalha comigo no meu gabinete, subtenente Wolf, da Reserva da Polícia Militar. Então, eu aprendi muito cedo os malefícios, deputado Lima, que a droga traz à vida das pessoas. E essas pessoas que estão lá, inclusive usurpando a função que seria do Congresso Nacional de decidir a respeito de um tema tão sensível como este aos brasileiros, essa decisão afronta famílias, porque cada dependente de drogas acaba atingindo 4 ou até 5 pessoas ao seu redor. São pais e mães que choram por conta da destruição que a droga causa. São filhos e filhas que veem a vida se desmoronar diante disso. E para o consumo acontecer, basta a liberação. A liberação, ela desencadeia o interesse leva ao consumo, o consumo leva à dependência, e a dependência leva à destruição de vidas. Então, é muito triste que a gente veja isso se encaminhando no Brasil, assim como um outro assunto que também nos é caro, que é a questão relativa ao aborto, que também nos preocupa que existam vertentes que levem para este caminho,
que com certeza vai contra o interesse da maioria dos brasileiros, eu não tenho dúvidas disso. Então, faço aqui as minhas palavras também. E eu venho para falar a respeito de um decreto que saiu na semana passada, do IBAMA, e que trata de um assunto que diz respeito a Santa Catarina, muito especialmente as regiões onde nós temos o agro muito forte, onde nós temos a produção de suínos, oeste, parte da serra, onde a gente tem o agro. Inclusive, eu gostaria que mostrassem as imagens que nós deixamos separadas aqui. Esse aí é um javali que foi abatido na região da Coxilha Rica, em Lages. Mais de 600 quilos esse animal, senhores deputados. Desde 2013, nós temos uma instrução normativa do IBAMA que permite que estes animais aí possam ser abatidos por ser considerado o javali uma espécie exótica invasora, nociva à fauna, nociva à flora, ao meio ambiente, nociva ao ser humano, ao agro, nociva à pecuária. Este animal aí, deputado Sargento Lima, é um vetor de doenças, como por exemplo a peste suína. Você imagine esse animal se proliferando em Santa Catarina, que é o estado que mais produz e exporta carne suína no Brasil. Ou imagine um animal como esse transmitindo a febre aftosa aos rebanhos catarinenses, aos rebanhos Brasil afora. Ou você imagine um animal de 600 quilos como este, destruindo lavouras, como acontece na região da Coxilha Rica, como acontece em Campos Novos, na região do Planalto Sul Catarinense, o nosso celeiro de produção agrícola. E aí utilizam-se de um decreto emitido pelo IBAMA para trazer restrições à permissão de abate desses animais feito com arma de fogo, que é a forma mais efetiva encontrada até hoje para se abater os javalis. No conforto de uma sala, em Brasília, alguém do IBAMA decidiu que não. Esquece-se a instrução normativa, que inclusive não foi revogada, solta um decreto dizendo que agora, para conseguir uma autorização, além de revogar aquelas que já existiam, precisa fazer uma solicitação perante o Exército Brasileiro, criando dificuldades, empecilho, colocando muitos caçadores, muitas pessoas que fazem o controle, que ajudam no controle desta praga, que inclusive é uma das 100 piores pragas para o agro no mundo, muito semelhante ao rato que nós temos na área urbana, assim é o javali. E aí criam esta dificuldade, jogando a responsabilidade para o Exército, para que, utilizando daquela modificação que foi feita no Estatuto do Desarmamento, para colocar agricultores, para colocar pecuaristas na marginalidade, na ilegalidade. Porque se fizerem o abate de um animal desse porte, estarão assim incorrendo numa ilegalidade. É mais um dos tantos absurdos que a gente tem visto, em que coloca-se a questão ideológica acima de qualquer coisa, e isso repercute lá na base, no agricultor que tem a sua lavoura de milho devastada por um animal deste porte. A gente prejudica lá na base o pecuarista que tem o seu rebanho contaminado por conta de um animal como este, além do grande malefício ao equilíbrio do meio ambiente, o equilíbrio da biodiversidade. Então, diante desse retrocesso, deste decreto emitido na semana passada pelo IBAMA, nós estamos emitindo, a partir daqui, um ofício para que chegue lá naquela sala com ar-condicionado em Brasília e que tente-se, de alguma forma, conscientizar as pessoas da gravidade que é a proliferação desses animais aqui em Santa Catarina, que
de forma muito rápida se reproduzem e de forma muito rápida causam prejuízos, especialmente na região da Serra, na região do meio-oeste, do oeste catarinense. Isso é grave, isso coloca em risco a questão sanitária de Santa Catarina e nós precisamos unir forças para que este decreto emitido pelo IBAMA, que traz esta insegurança, que cria dificuldades, que coloca na ilegalidade as pessoas que fazem o controle populacional dos javalis, seja revogado e que desta maneira a gente consiga trazer tranquilidade para quem está no campo e só quer ter a oportunidade de produzir e de não ter que se deparar no meio da sua plantação com um animal daquele tamanho que eu mostrei para vocês ali, devastando tudo. Uma praga, e como todas as outras pragas, precisa ser erradicada. E não adianta falar de armadilha, não adianta falar de outras possibilidades de controle, porque a mais efetiva, deputado, a mais efetiva é o controle com a bala, com o revólver, com qualquer tipo de arma de fogo que possibilite. E se alguém tiver com dó desse animal, que pegue um animal daquele de 600 quilos vivo e leve para criar em casa. Porque é inaceitável que a gente tenha que conviver com um tipo de praga como aquela na nossa região, no nosso estado, e que os nossos produtores rurais, especialmente, que os nossos caçadores não tenham nem a possibilidade de fazer o controle desta praga. Era isso, presidente, muito obrigado. Obrigado também, deputado Lucas Neves. Próximo inscrito, ainda em breves comunicações, é o deputado Lunelli. Deputado, Vossa Excelência tem o prazo regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo juntamente com todos os nossos colegas deputados e a quem nos acompanha pelos canais da LESC. Hoje eu volto a falar sobre a situação do saneamento básico em Santa Catarina, que na última semana o Tribunal de Contas do Estado divulgou um levantamento que mostra que a metade dos municípios catarinenses não contam com o serviço e também não possuem ações previstas para a universalização do marco legal do saneamento básico. A lei de 3 anos atrás prevê que 90% da população brasileira passe a ter coleta e tratamento de esgoto até o fim de 2033. O tribunal também questionou quais as cidades têm em seus contratos de esgoto e legislação municipal projetos que miram a meta de universalização. Isso porque mesmo os contratos anteriores ao marco do saneamento deveriam estar readequados até fim do ano passado. Nesse caso, 142 municípios estão irregulares. Isso mostra um enorme descaso no passado e também no presente com a questão do saneamento. Santa Catarina, uma das maiores economias do país, de um povo trabalhador e inovador, com 153 municípios sem coleta e tratamento de esgoto. A média no estado é de uma cobertura de apenas 30%. Ficamos abaixo da média nacional, sem oferecer o mínimo para a nossa população. Não podemos mais permitir esta situação. Eu conheço as dificuldades do setor público, principalmente para as cidades menores, por causa do alto custo das obras de saneamento. Mas sei que para melhorar este aspecto, a única solução é investir e planejar. Tem que fazer gestão voltada para o futuro. É possível encontrar alternativas de redes coletoras com custo mais baixo e buscar apoio na iniciativa privada. Afinal, este é um desafio coletivo.
Em Jaraguá do Sul, ao longo dos últimos 7 anos, o índice de cobertura de esgoto saltou de 45% para 90%. É referência nacional e, em breve, deve se tornar uma das primeiras cidades catarinenses a terem 100% de cobertura no tratamento. As obras de esgoto não puxam votos, eu sei, e muitas vezes incomodam os motoristas por causa da quebra do asfalto e transtornos no trânsito. Mas essa é uma ação necessária e urgente, e quem está na vida pública precisa ter responsabilidade. Se ficar só pensando em voto, não vai fazer o que realmente precisa ser feito. Os estudos apontam que cada R$1 investido em saneamento proporciona R$ 29,19 em benefícios sociais aos brasileiros. É mais saúde, melhores condições socioeconômicas e preservação do meio ambiente. É urgente e necessário debatermos sobre o saneamento básico em nosso Estado, orientar e mobilizar os prefeitos e adotar ações e políticas públicas de saneamento sanitário. Gestores públicos, empresas, órgãos de controle e também a população precisam discutir o tema e começar a trabalhar juntos rumo à universalização do serviço. Como presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, eu solicitei a realização de uma audiência pública para que a gente possa discutir a matéria. Eu quero aqui agradecer aos deputados que fazem parte da comissão e conto com a presença e o apoio dos demais parlamentares para que juntos nós possamos contribuir com o avanço do saneamento em Santa Catarina. Nós precisamos agir com eficiência e rapidez. Muito obrigado a todos os senhores e senhoras deputados. Obrigado, senhor presidente. Obrigado também, deputado Lunelli. Passaremos agora ao horário destinado aos partidos políticos, conforme determina o artigo 108 do Regimento Interno. Hoje, o primeiro horário é do bloco União, PSD, PTB. Próximo horário, bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PDT. Próximo bloco, Podemos, Republicanos, Novo. Deputado Matheus Cadorim, Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo de até 7 minutos. Obrigado, senhor presidente. E olha só que conveniente a fala do deputado Lunelli antecedendo a gente com relação ao saneamento básico aqui da cidade ou do estado de Santa Catarina. Começo minha fala fazendo uma pergunta, já que a gente está falando de saneamento. Por que é que a Casan é sócia de uma empresa de laticínios carioca? Estranho, né? Um resumo dos fatos aqui que eu vou fazer para os senhores traz um problema gigantesco que nós temos com relação a um buraco de 17 milhões de reais nos cofres públicos dos catarinenses. Em 2014, para quitar uma dívida que a Fucas tinha com a Casan, foi repassado valores de 2 fundos de investimento, cotas de 2 fundos de investimento. Ao longo dos anos, e eu vou resumir aqui porque é realmente uma história complexa, esse recebimento de cotas através dessa quitação de valores foi feita de forma informal, não teve nenhuma passagem por conselhos, não teve nenhuma avaliação mais criteriosa do que estava sendo entregue para a Casan, sem documentação, sem acompanhamento da diretoria administrativa, do conselho, totalmente centralizado na figura do então diretor financeiro, que também não verificou e tomou precauções com relação à qualidade, à procedência, à confiabilidade desses fundos. Em resumo, tá, um desses fundos foi liquidado e o valor, ao invés de ser retornado aos cofres da Casan, foi reinvestido no segundo fundo,
que por sua vez tinha ações de uma empresa de laticínios do Rio de Janeiro, chamada de Sabor da Serra Laticínios. E novamente antecipando aqui, avançando um pouco no tempo, deputado Lunelli, as ações dessa empresa não valem nada. Ou seja, na somatória de valores que foram cedidos para fundos, repassados para ações dessa empresa, comprado cartas de crédito imobiliário, isso hoje se traduz num buraco de 17 milhões de reais aos cofres da Casan. Em 2020, foi detectado após laudo de avaliação econômico-financeira da companhia Sabor da Serra, a administradora do Fundo Fromage emitiu, o Fundo Fromage é um dos fundos dos quais tinham ações nessa empresa, emitiu um fato relevante de avaliação das cotas e realizou a marcação a preço justo, zero, valor zero. Nós entramos com um pedido de informação no início de agosto com relação a estes fatos. A Casan nos retornou dizendo que a própria Casan já tinha feito uma investigação interna sobre o que havia acontecido. Essa investigação está em andamento não só dentro da própria Casan, como agora no Tribunal de Contas do Estado. E nós estamos entrando agora com um segundo pedido de informação com alguns encaminhamentos e sugestões. Primeiro, uma construção de proposta regulamentando a realização de investimentos no mercado de ações para estatais catarinenses, mitigando os riscos de prejuízos, como é o que está acontecendo nesse momento. Levantamento de outros investimentos da Casan em fundos de investimento, agora que a gente quer saber tudo. Provocação do Ministério Público para ajuizamento de uma ação civil pública para bloqueio de bens, objetivando uma futura indenização à estatal, porque a gente também quer que esse dinheiro retorne para os cofres da Casan e, finalmente, seja investido em saneamento básico, que é efetivamente o objetivo da Casan. E, obviamente, responsabilização daqueles que deram causa ao prejuízo. Nós estamos de olho neste caso, assim como temos investigado tudo o que nos vem de denúncia, para que a gente possa, no nosso papel de legislador e de fiscalizador, poder utilizar o recurso do catarinense da forma correta, da forma mais eficiente. Então, trago aqui esta notícia para vocês, e que nós estamos entrando com todos esses pontos no próximo pedido de informação com relação à Casan e atentos aos desdobramentos dessas ações, e nós queremos saber onde estão os 17 milhões e como é que eles vão voltar para os cofres da Casan e finalmente investidos em saneamento e tratamento da água, que esse é o objetivo final da empresa. Obrigado. Muito obrigado, deputado Matheus Cadorim. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, o próximo é o PP. Próximo, PSOL. Em seguida, PL. Por fim, o Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Não havendo interessados em utilizar esse horário pelo partido político, suspendo a presente sessão até às 16 horas, oportunidade que entraremos na ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.